Consulta ao Doutor já está no ar hoje para tirar suas dúvidas sobre implante dentário. Afinal, quem é candidato a fazer um? Tem limite de idade? Quem já tentou outras propostas, outras maneiras de repor esses dentes que faltam dentro da boca, não obteve sucesso ou não se adaptou? Será que dá para trocar? Quanto o osso é importante? Quando é que precisa fazer enxerto? Quais são as novas tecnologias disponíveis? Sempre quem traz todas essas novidades aqui para nós é ele, está sempre convidado a vir aqui ao Consulta ao Doutor, porque ele está sempre estudando, se aprimorando e volta com as novidades. É o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, ele é cirurgião dentista, mestre, especialista em implantodontia. Doutor, começo agradecendo a sua participação, sua presença aqui no Consulta. Obrigada, viu? É sempre um prazer muito grande estar aqui sendo entrevistado por você. Eu não canso de elogiar essa produção maravilhosa, muita competência, muita informação, Obrigada. Muita qualidade no programa. É um prazer. Que a gente conta com profissionais de excelência como você, doutor, que vem aqui sempre multiplicar conhecimento e a gente aprende de verdade. Eu sei que você recebe seus pacientes que assistem aqui ao Consulta. Sim, também. E eles já chegam muito bem informados. Né? A gente costuma dizer entre nós, assim, dentistas, o paciente já chega doutrinado. Ele já entende o que ele precisa e ele busca, porque a internet ela tem essa condição boa de você pesquisar, mas ao mesmo tempo nem sempre tudo que está na internet é algo procedente e confiável. Então há que se ter muito cuidado, por isso que esse programa realmente para mim é indiscutivelmente o que mais traz excelência de informações, de qualidade. Você é um apresentador excepcional. Obrigada. Dispensa comentários. Vamos começar então o nosso bate-papo, doutor. Implante dentário sempre há dúvidas, né? Sim. E especialmente para quem de repente já tentou repor os dentes que faltam na boca. Vamos começar então por essa falta de dentes. Quão importante é tomar uma decisão rápida quando isso acontece? E pode ser por trauma, por doença periodontal, a gente já falou tanto aqui também, né? Sim. O implante dentário, ele, por ser um dispositivo aloplástico, que a gente sempre fala que é um dispositivo, é um corpo estranho, vamos assim dizer, feito de titânio, que é biocompatível, já falamos sobre isso várias vezes aqui, ele sempre gera essa questão da rejeição. A primeira pergunta que o paciente chega no consultório é: doutor, quais são os perigos que eu tenho de rejeição? E rejeição não existe do implante, existe insucesso. Rejeição é de um órgão. Você transplanta o seu rim para o seu pai, ou do seu pai para você, para o seu irmão. Pode haver uma rejeição desse órgão, mas não do implante. E o grande problema hoje é justamente isso, a mídia massiva, vamos dizer assim, referente aos implantes, tem tomado uma proporção até perigosa. O paciente já não sabe mais onde ele vai pisar. Eu posso fazer assim, eu posso fazer desse jeito. Existem milhares de implantes, qual que eu escolho? São escolhas do profissional. A gente tem que, eu sempre friso isso muito com você, né? Escolher bem o profissional que vai fazer esses implantes. E hoje a gente está com uma tendência, justamente o que você abordou no início da sua apresentação. Estamos refazendo muitos trabalhos. Claro, existem pacientes ainda chegando na primeira vez com os dentes moles, né? Vamos dizer, com mobilidade dental, que é o problema periodontal. Então esse problema periodontal que acomete esse tipo de situação, ele traz um malefício para o osso. A estrutura óssea fica abalada, que você perde o osso, por consequência disso você perde o dente, por isso que eles ficam moles, o dente fica com pouca estrutura óssea para sustentá-lo. Quando você tem uma contaminação bacteriana pela periodontite, você não pode muitas vezes instalar o implante imediatamente. E esse é o cuidado que tem que se ter com relação à escolha do planejamento. Vou colocar o implante agora? Vou esperar um pouco? Vou pôr direto? Vou pôr carga imediata? Então hoje a gente tem uma gama de situações e onde o paciente não entende nada. Ele não tem muito como optar. Ele chega no consultório e a gente fala: qual o tipo de trabalho que você quer? Me mostra, doutor, o que você tem. E muitos já chegam sabendo: olha, tem a porcelana e tem a metalo, o protocolo. A gente trouxe um exemplo aqui depois para mostrar o que é a cerâmica, o que é o protocolo. Não foge muito disso, né? Então esses são os cuidados hoje, basicamente, que estão ao redor dos implantes. Ou refazer tratamento com perdas, ou um novo tratamento quando o indivíduo tem a perda do elemento dental. Mas não pode perder o elemento dental e ficar sem esse dente. Isso é uma coisa que não se discute mais, tem que repor. Perfeito. E aí, tempo é osso, é isso? Tempo é osso. Porque a gente vai perdendo o osso conforme esse tempo vai passando, né, doutor? Agora, sempre tem um caso de uma pessoa que perdeu o dente há muito tempo, ou os dentes, né? Há muito tempo, chega para fazer
qualquer tipo de implante que seja, qualquer protocolo, enfim, e tem osso suficiente. São exceções. A regra é que o tempo vai passando e a gente vai perdendo osso. Ter osso no Brasil, principalmente o paciente brasileiro, é quase uma exceção, principalmente no arco superior. O arco inferior é mais comum você ter um pouco mais de estrutura óssea, principalmente em região anterior, né? Na região posterior você tem a passagem do canal mandibular, do nervo alveolar inferior, que já limita um pouco, às vezes, a instalação direta de um implante sem uma ação de enxertia prévia ou até uma lateralização do nervo. Você puxa esse nervo para o lado, põe o implante e solta o nervo. Também é um outro procedimento. É um pouco mais invasivo, mas é uma técnica que a gente já lança a mão há muito tempo, muitos anos, né? Então, tem que ter esse cuidado de planejar onde você vai mexer e realmente o osso é quase que como um ouro hoje, né? Você achar o osso no paciente direto para fazer uma reabilitação direta sem um enxerto prévio é muito raro. E o enxerto gera um monte de dúvidas e o enxerto medo, é o grande temor, né? As pessoas têm medo de fazer o enxerto. Conta um pouquinho pra gente que cenário é esse. Você falou que é tão comum, né? De repente não ter osso suficiente e aí parte desse tratamento vai ser fazer um enxerto. Conta pra gente então, pra tranquilizar quem tá em casa, já até desistiu, às vezes foi Muitas ao profissional. Vezes o pessoal desiste. E não é que o profissional não explicou, às vezes faltou de repente uma pergunta ou faltou tranquilizar mesmo esse paciente e ele até desistiu, falou, olha, no meu caso tinha que fazer enxerto, eu até desisti. Tranquiliza quem tá em casa. Sim, o enxerto ósseo, ele praticamente faz parte da reconstrução, principalmente da maxila. Maxila e mandíbula, né? Para o nosso telespectador entender. Maxilar superior ou maxilar inferior ou maxila e mandíbula. Eu prefiro sempre falar maxila e mandíbula. A reconstrução da maxila, ela quase sempre acompanha previamente o enxerto ósseo. Aí muitas vezes o paciente assusta. Fala, putz, enxerto ósseo. Não é nem tanto pelo custo só. É pelo procedimento, vou colocar osso, o termo enxerto dá uma sensação ruim para esse indivíduo. Sendo que a técnica de enxerto ela é muito delicada. A gente tem poucos profissionais hoje atuando que fazem enxerto de uma maxila inteira com qualidade. Muitos poucos profissionais. Tanto que eu recebo muita indicação de gente procurando enxerto. E esse enxerto, por que ele tem que ser feito? Muita gente, as pessoas não entendem isso. O paciente que perde os dentes muito precocemente, muito jovens ainda, a tábua óssea do maxilar superior, da maxila, é muito delgada, muito fina. Então, quando você perde um dente, no primeiro ano você já tem 30% de perda desse osso natural, sem nenhuma... 30%? Se o paciente foi submetido a uma cirurgia que o dentista usou um fórceps e forçou a raiz nesse sentido, que a gente chama de sentido vestibular, para frente, você perde mais tábua óssea ainda. Então essa perda já chega às vezes a 50% da espessura do osso. Você tem ali 6 milímetros, você cai para 3, 2 e pouco, acabou. O implante tem 3,5 de diâmetro no mínimo, um implante bem seguro, você já não tem osso, principalmente a região anterior. Então, já começa aí. Aí o paciente usa uma prótese total, a vulga dentadura. O acrílico fica ali em ação anos, atritando com aquele tecido gengival e tecido ósseo, vai ter mais reabsorção óssea, mais atrofia do tecido ósseo, é o termo correto. Se você deixar o braço engessado durante 6 meses, na hora que você tira o gesso, o teu braço esquerdo ou direito tá bem, se você continua treinando, o outro braço está fininho. O que aconteceu? Atrofia muscular. Tem que treinar de novo para voltar a ter força. A mesma coisa acontece com o osso. Você não tem nada ali dentro inserido no alvéolo, ele atrofia, ele diminui. E aí tem que ser submetido ao quê? O paciente submetido ao enxerto ósseo. É colocar osso em aposição e muitas vezes em altura também. Então, espessura e altura. E essa reconstrução, a gente não quer esperar. O mundo hoje está muito imediatista. Ninguém nega isso mais. As pessoas querem as coisas para ontem. Então, o paciente chega no consultório e fala, qual a alternativa que eu tenho? Enxerto. Muitos outros profissionais estão fazendo implante zigomático, que a gente chama. É um implante comprido. Ele é bem grande, tem uns 50 milímetros mais ou menos, e ele prende no zigoma. Não é? Ele entra por aqui pela boca e prende aqui em cima. A cirurgia deve ser feita em ambulatório, assim, com anestesia geral, o mais indicado. O implante é uma cirurgia um pouco mais invasiva do que o implante convencional. Tá. Só que o implante desse tamanho fica preso em 7, 8 milímetros. Então ele fica com uma báscula, um momento de gangorra muito forte. Então, às vezes ele tem que ser acompanhado de quê? De implantes anteriores, 4.
implantes anteriores convencionais e esses 2 zigomáticos para dar apoio atrás. E aí você só para não fazer o enxerto. Para não fazer o enxerto, muitas vezes. Mas se você não tem osso para colocar esses implantes aqui, aí você faz 2 zigomáticos, o híbrido que eles chamam. Põe 2 zigomáticos e depois põe carga. Mas essa é uma opinião particular. Não indico o zigomático até o paciente ter problema com o enxerto. Como assim? Fez o enxerto, não deu certo, perdeu todos os implantes, teve uma mutilação na maxila, aí sim eu opto pelo zigomático, para não ter que fazer todo o processo de enxerto de novo e tal. Mas como primeira escolha, sempre o enxerto ósseo é indicado. É mais seguro, você coloca mais implantes e tem uma longevidade. Hoje eu tenho evitado, o que nós vamos mostrar depois aqui no ar, eu tenho evitado fazer esse tipo de trabalho até pela longevidade do sossego desse paciente. Por quê? Porque quebra, porque trinca, porque racha, porque tem fratura do dente. Sim. Então a metalocerâmica ou porcelana, hoje nos sistemas CAD/CAM, de tecnologia de software, dá uma segurança para o paciente muito maior. O trabalho dura muito mais. Entendeu? Então a gente tem hoje o quê? Qualidade de vida. O cara está com aquela prótese muitos anos, só parece que ele põe em 3, 4 anos, 5 anos, depois tem que trocar. Não, vamos deixar pelo menos 10, 12, 15 anos, quem sabe, uma prótese bem adaptada sobre implantes, com boa qualidade de higiene, boa qualidade de trabalho protético. Né? O ideal, e até o que a gente sempre fala aqui, é que seu paciente volte sempre para você, certo? Sim, sem dúvida. Não ficar pipocando em outros porque a gente conhece o histórico desse paciente. Isso. Então, às vezes é ruim você ter um indivíduo que trata aqui hoje, amanhã ele trata aqui, ele nunca tem um histórico dental posicionado num local só. E isso vai gerando sempre problemas. Eu venho observando isso ao longo da minha carreira, quanto mais o tempo passa, né? A primeira vez que eu estive aqui foi no ano de 2007. Nem era você que apresentava, já se vão 11 anos. Nesses 11 anos, muita coisa mudou, muitos implantes foram instalados, muita bagagem, muita observação, né? Eu sou uma pessoa muito observadora dentro da minha carreira. Sim. Então eu observo hoje isso, que eu tenho que passar para o meu paciente o quê? Qualidade de vida, mais do que qualquer outra coisa. Então eu procuro fazer um trabalho bem sólido para que ele não me procure tão cedo, a não ser para fazer manutenção, limpeza, e volte controle. Feliz, né? Satisfeito. O que a gente busca sempre, né? Lógico. Vamos atender a telespectadora? Está na linha a Patrícia, fala conosco de Muriaé, em Minas Gerais. Oi, Patrícia, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Denise. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Patrícia, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber do doutor se for preciso de fazer enxerto, se der alergia, se tem jeito de retirar. Então quais são as complicações, né? Quais seriam as complicações do enxerto e se dá para desfazer o que foi feito? Obrigada, Patrícia. Retirar? Um beijão para você. Ela fala de alergia. Dá para retirar? Tem alergia? Não. Então, a pergunta ela perguntou de uma forma bem simples, mas é uma pergunta muito boa. Por quê? As pessoas têm medo do que o enxerto pode provocar, da reação. Sim. Vou ter uma reação alérgica, vou ter uma reação a alguma coisa, igual você introduzir um silicone numa paciente. Tem muitas próteses de mama que dá problema. O que é o silicone? Né? Uma prótese francesa, uma época tempo atrás, deu um problema, deu irritação, alergia. Foram chamados até para recall. Exatamente, um recall. Então vamos lá. O enxerto ósseo não tem alergia. Então, como assim? Eu não posso ter um processo alérgico em decorrência do enxerto? Do enxerto, não. Material ósseo bem escolhido, bem selecionado. Eu procuro usar sempre osso que já tenha histórico no mundo da implantodontia, principalmente. Então, o paciente nunca apresentou problema com o material ósseo. O que ele pode ter alergia durante o processo de enxerto? A medicação. Tá? Esse paciente é alérgico, por exemplo, à penicilina, vai tomar um antibiótico que contenha penicilina ou derivado? Não. Tem hoje uma gama de antibióticos que você pode optar. Tem pacientes que têm irritação ou da mucosa gástrica ou até de pele do anti-inflamatório. E muitas vezes esses pacientes sabem, nem todos, mas muitos sabem que esse problema pode ocasionar pipocar a pele, qualquer coisa em detrimento da administração da medicação. Então, é mais nesse sentido, Patrícia, que a gente tem um problema com o enxerto. Agora, o material em si, introduzido dentro do maxilar, bem apoiado, bem
estabilizado, porque o enxerto, o segredo dele é ele ficar imóvel. Uma vez colocado dentro, você levanta o tecido gengival, coloca o enxerto, fecha a gengiva, esse enxerto lá dentro tem que estar bem preso, ou por tela, se ele for particulado, ou por bloco, se ele for, ou por parafuso, se ele for bloco. Então, parafusar nos casos de bloco, bem aparafusado, e cobrir ele totalmente. O enxerto tem que ser totalmente recoberto. Alguns casos que você expõe é quando você põe uma membrana, que a gente chama que é como se fosse uma manta de teflon pequenininha, que você põe propositalmente naquele tipo de material, que é um politetrafluoretileno, para que não tenha irritação devido à exposição. Mas só nesses casos que você deixa exposto. Normalmente os blocos, tudo você fecha, tudo da sutura, né, que é a famosa costurar, e não deixa nada exposto. Então não tem alergia em relação a esse material, de forma alguma. Perfeito. E aí, sobre desfazer, na verdade, mesmo que nesses casos de ter alergia, você vai resolver, né? De repente você descobriu na hora. Às vezes você não sabia que tinha o que ela falou, alergia. Completando a parte de retirada, para voltar atrás. Se existe um problema durante o procedimento, que o enxerto lá dentro, vamos supor, não ficou estável, mexeu, o paciente sofreu um trauma, o enxerto lá dentro deslocou, se precisar remover, você simplesmente abre, anestesia, abre o local, remove tudo, sutura, e volta tudo ao que era, tá? A exposição, expôs o enxerto, um buraco. Você remove o enxerto, cureta, aquilo fecha de novo. Tá? Agora, é curioso porque o especialista faz a parte dele e você precisa que o corpo do paciente faça a sua parte também. Exatamente, né? nossa, então, muito às vezes, bem. o enxerto foi perfeito, o melhor material, a melhor técnica e pode não gerar o osso que você esperava no paciente. Conta pra gente. Tem até um caso que eu gosto de comentar. Teve uma cirurgia que eu estava ainda no meio da minha carreira, vamos assim dizer, e eu fui ajudar uma cirurgia de um enxerto de um paciente famoso, um cineasta, não vou falar o nome por motivos óbvios, mas ele foi fazer um enxerto, colocou telas na boca e tal, e assim, era muito delicado. E nós deixamos ele sem prótese durante 3 meses, para ficar sem dente. Para ele foi um inferno aquilo. Hoje eu não deixo meus pacientes mais sem dente, mas na época não tinha alternativa. Nem era meu paciente também. Mas aí o paciente voltou com esse lado de cá afundado no enxerto. Eu falei, como assim? O que é isso? Não está usando prótese, não está usando nada. E a gente olha aquilo lá e aquele negócio tudo amassado, a tela amassou. Depois de muito perguntar, ele falou, olha, eu não fiz nada, a não sei fumar meu cachimbinho e tal. A gente parou, um olhou pro outro assim, fumar o quê? O meu cachimbo. Quer dizer, ele punha o cachimbo aqui assim, ó. Eu ficava assim, ó, mordendo o cabo do cachimbo. Aquilo amassou o enxerto. Fez o efeito que a prótese ia fazer se ele estivesse usando a tal da prótese. Então, olha só como é complicado o paciente não colaborar. Essa é a colaboração física. Agora existe a colaboração sistêmica, que é o quê? Tomar o antibiótico corretamente para não ter infecção, tomar o anti-inflamatório corretamente para não ter um processo de dor, de inflamação, que ele vai ficar incomodado e vai tensionar a musculatura. E também estar bem de saúde. Você coloca o enxerto ali, o enxerto não vinga, vamos dizer assim, não integra, não remodela, é difícil. Se tiver toda a técnica correta, o enxerto bem impostado e não tiver nenhum fator externo, extrínseco, não vai ter problema. O paciente vai formar osso. Tanto que em meus casos, todos eles formam osso. Pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Às vezes a reabsorção de osso é um pouco maior, porque aquele paciente tem, principalmente mulher, tem muito desequilíbrio hormonal. Algumas ficam às vezes grávidas durante, e aí muda todo o processo. Entendeu? E aí, ficou grávida durante o processo? Espera retoma nascer, depois. Retoma. Durante o aleitamento materno pode ou espera também? Espera os menos 2 meses, no terceiro mês já mexe. A gente às vezes não tem nada que comprove que a anestesia, por exemplo, tem um problema com a relação ao nascimento do feto. Eu já fiz cirurgias só em emergência eu opero. De paciente no 8º mês, 7º mês, com o molar ali assim explodindo e a ginecologista fala, distrai o dente, pode distrair. E não, a indicação é extração. Não é canal, não é nada, é extração. 2 casos na minha vida nesses 20 anos aí de carreira praticamente. Nenhum deles deu problema, né? O feto nasceu normal, não teve problema nenhum, tomou anestesia, não aconteceu nada. Mas, pela questão até de cuidado mesmo, para que você vai ficar tratando a pessoa? Espera um pouquinho.
Às vezes espera um tempão, fica 2, 3 anos sem ir no dentista. Ficar 6, 7 meses... Não vai fazer grande diferença Só se estiver mal mesmo, com problema de emergência. O José, de Araxá, Minas Gerais, ligou para cá. Ele tem 2 próteses móveis. Então tem na parte superior, na parte inferior. Ele quer trocar, doutor, pela prótese fixa, porque a famosa dentadura era o que era feito anos atrás e ponto final. Hoje tanta coisa mudou e as pessoas acabaram descobrindo que o conforto poderia ser muito melhor se ela fosse fixa de repente. Sim. E é difícil de adaptar a dentadura, né? Ele quer saber como é que se dá para fazer essa troca e como ela é feita. Boa abordagem. Hoje a maior procura que eu tenho são de pacientes com perda total dos dentes. E muitas vezes eles chegam com o arco superior sem condição e o arco inferior com condição. Tem 2 dentaduras, a dentadura inferior não para, é um caos. Aí você instala implantes inferiores, ok? Os superiores não dá muitas vezes, tem que fazer um enxerto. Aí espera o enxerto pegar, 6 meses, remodelou, põe os implantes superiores. Então é um tratamento que às vezes demora 1 ano e meio. E isso gera impaciência. Puxa, mas ele ficou 30 anos com a dentadura, fica mais 6 meses, 8 meses. Então, mas é aquela história, uma vez que você chega dentro daquela situação, eu percebo os pacientes, eles querem tudo para ontem. Resolver. Vai ficando numa angústia, puxa, não terminei, só falta aqui. Calma, vamos chegar lá. Então, tudo isso é muito cansativo, desgastante para o indivíduo. Quando pega um caso de prótese total superior e inferior, que você colocou o enxerto, colocou os implantes, você tem como já prever como é que vai ficar essa reabilitação. Então é possível sim fazer isso, é o que eu mais faço no meu consultório, transformar 2 próteses totais em 2 próteses fixas, sejam elas sobre implante com acrílico ou metalocerâmica, porcelana pura, todos os dentes de porcelana sem aquela parte acrílica. Aí vai muito da avaliação do que sobrou de rebordo ósseo com o apoio labial, né? Hoje com a aplicação das toxinas botulínicas, tem preenchimentos também que a gente tem feito bastante, tá uma polêmica muito grande em relação à odontologia poder fazer, não poder fazer, e na verdade o médico perdeu um pouco da fatia dele, vamos dizer assim, de mercado atuante mesmo, capital, a gente está falando de capital, a briga é pura capital. Tem gente que não gosta muito de falar, mas a verdade é essa, ninguém está mentindo. Hoje a questão é capital e o dentista está muito bem habilitado. Porque ele conhece toda a parte de anatomia da cabeça, facial, a gente sabe onde estão todas as inervações, artérias. Então as técnicas até podendo anestesiar melhor. Então com o botox, com o preenchimento, você consegue hoje harmonizar muito mais esse paciente que sai... Está inteiramente relacionado nessa diretamente, parte aqui sorriso labial, tem gente que sorri, mostra muita gengiva, você aplica botox na região da asa, diminui o sorriso. Resultado final, né? Totalmente. Então isso não se discute mais, né? A grande questão é como planejar. Então assim, a resposta é possível, é uma realidade já de décadas, o que a gente mais tem feito. E é uma coisa que é rápida, não é uma coisa tão cansativa mais, assim, o paciente tem que voltar 30 mil vezes no consultório. Não, ele vai, faz a cirurgia, volta, faz o pós-operatório, depois de 1 mês retorna, no 2 meses, no 6º mês já abre os implantes, faz a moldagem, começa a fazer as provas, até finalizar. Né? Os laboratórios hoje estão muito bem montados também para fazer a parte protética andar com relativa rapidez. Muito mais rápido do que antes, muito mais rápido que antes. Eu lembro, eu estava discutindo com um paciente na clínica semana passada. No início da minha carreira, eu mandava para os Estados Unidos fazer a prótese. Eu moldava o paciente, punha na caixinha do Federal Express e mandava para os Estados Unidos. 4 dias depois, recebia lá. Chegou aqui, doutor. Depois de 3 semanas, voltava a primeira prova. Às vezes, na 3ª semana, eu já terminei o trabalho há 5 dias. Então, era assim. Hoje, eu falo que os dentistas que estão trabalhando bem estão num paraíso perto do que a gente estava no início de carreira. Meu início de carreira e já meio de carreira de muitos outros que hoje são mais velhos que eu. Mas a gente é mais moleque, a gente não se preocupa muito com isso, né? Não tem a consequência que você tem hoje. Hoje eu sou muito mais encanado, muito mais cismado, muito mais atento. Quando a gente é mais jovem, a gente é mais inconsequente, né? Isso é da idade. Então eu não me preocupo, dá 4 dias, tudo bem. Hoje eu jamais, eu acho que eu teria uma síncope. Ficar 4 dias esperando o meu trabalho chegar no laboratório. Os pacientes estão em cima de mim também, eles querem agilidade. Também então... mudou essa nossa resposta pelo tempo, totalmente. né?
quando a internet não existia, era uma coisa. Pós-internet, a globalização é outro perfil. Vamos atender telespectadora? Vamos. Quem está na linha, a Silvana, fala conosco de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Oi, Silvana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Seja bem-vinda ao consultório. Que bom conseguir falar com você. Eu que fico feliz, Silvana, que você tenha conseguido. Ligue sempre que você quiser. Tá bom, querida. Olha só, o meu problema é o seguinte. Há muitos anos atrás, já tem mais de 10 anos, eu botei... Tá bom. Eu já botei aparelho, já tem muitos anos. Lá, vamos supor, mais de 10 anos. Tá. E quando o dentista viu a minha chapa, ele não me avisou. Eu acho que ele aí que falhou. Eu botei aparelho sem condições, porque eu já havia tido perda óssea. Sendo que agora eu já estou com 50 anos, eu estou com uma perda óssea muito mais forte agora, que eu tive aqui no dentista. Os meus dentes estão tudo mole. É uma coisa horrível. Como eu estou na menopausa, tá tudo complicou mais ainda. Eu não sei nem se eu estou explicando direito, que eu estou numa fase tão horrível com a menopausa. E a menopausa também, como eu pesquiso muitas coisas, ela mexe com os ossos, essas coisas, também tem perda óssea. É uma loucura isso. Inclusive, até pela menopausa eu já te liguei uma vez. E você está usando o aparelho, a minha dúvida é o seguinte: por que eu estou precisando repor esses dentes? Aonde eu poderia conseguir assim mais em conta, que eu não estou nem trabalhando? Tá, Silvana, você está usando esse aparelho ainda? Não, eu estou usando um móvel que ele me deu, porque quando eu botei o aparelho, ele fez eu tirar 2 dentes. Tá. Não, eu só estou usando assim, tipo uma pontezinha, que é porque ele mandou arrancar 2 dentes, para mim não ficar com a minha aparência feia. Os meus dentes estão mole. Tá certo, a gente vai falar sobre essas questões. Silvana, um beijo para você. Obrigada pela participação. Ligue sempre que você quiser, que a gente fica bem informado sobre todos os temas aí de saúde. Doutor, como é que a gente ajuda a Silvana? Ela é de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Ela pergunta se tem locais que façam né, esse trabalho a preços mais baixos. A gente sabe que é um investimento. Isso é uma coisa, não é segredo para ninguém, e cada profissional é livre para cobrar o preço que acha justo, né? Mas tem hospitais de escola, tem pessoal que faz de faculdade, eu não sei no Rio de Janeiro quais são as associações que tem, mas o ideal é que ela procure ou uma universidade, né? A mais próxima de você, Silvana. Procure uma universidade mais próxima, se informe a respeito do tratamento odontológico com implantes, explique a sua situação. Provavelmente eles devem passar você pela periodontia, pela disciplina de periodontia. Ou, em alternativa às faculdades, universidades, os cursos das associações. Legal. Né? Em qualquer dúvida, ligue no CRO do Rio de Janeiro, no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, e pergunta se eles podem te passar uma relação de cursos, de entidades, associações que tenham cursos de implante. Porque eles precisam de casos, precisam de casos, precisam de pacientes como você. São alunos que irão te atender, mas com a supervisão de um professor, ainda assim é melhor do que deixar como está. Né? Então, essa é a única forma que eu posso te passar de ajudar nesse sentido. Ela fala, eu senti, né? Não sei, a Silvana não está mais na linha para falar conosco, mas eu sinto um peso muito grande quando ela fala que para colocar o aparelho, o especialista ainda precisou extrair 2 dentes. Não, na verdade, assim, ela colocou o aparelho, acho que já mais antigamente, e agora, depois de mais velha... Precisou tirar. Não, tirou e teve uma perda óssea muito grande. Isso. E aí ela tirou 2 dentes e está com um aparelho móvel. Um aparelho seria a prótese móvel para cobrir essa falha desses 2 dentes. Perfeito. Então essa é a situação que está acometendo ela hoje. Então ela precisa dar um jeito de tratar isso aí. Agora, por que ficou mole, por que aconteceu isso? Só examinando, só tendo... Por isso que eu falei, se eu tenho o histórico de um paciente desde lá de trás até lá adiante, mais fácil de você eu saberia qual foi o motivo que levou ela a ter essa perda. Mas, de fato, as pessoas não fazem esse trabalho. Não é tão comum encontrar alguém que, de fato, vá ao seu especialista a cada 6 meses e que, quando chegar essa hora, né,
se por acaso perder um dente, se por acaso precisar tomar alguma outra atitude, ele já sabe. Então ele vai antes, ele está lá primeiro, né? Se antecipando às vezes ao problema, já pensando sobre isso, né? Eu até recebo mensagens, eu faço acompanhamento, o especialista falou que não vai demorar muito tempo, eu vou perder algum ou alguns dentes, né? Então, quando a gente consegue se antecipar ao problema, melhor, né? Porque você já consegue até se planejar financeiramente também. Ela falou da menopausa. A gente sabe que a menopausa mexe com tudo da mulher. Eu quero saber se mexe com a boca também, com a qualidade desse osso, com a qualidade desses dentes, com essa parte de gengiva que é tão importante para a manutenção e firmeza aí dos dentes. E a gente podia falar um pouquinho da osteoporose também, né? A osteoporose, ela vem depois de uma osteopenia. Praticamente todas as mulheres, depois dos 35, 40 anos principalmente, têm osteopenia. É o estágio inicial da osteoporose. Nem sempre vai desenvolver uma osteoporose, né? Isso que a gente escuta muito ginecologista, a gente lê muito sobre isso e observa essas situações. No caso da menopausa, começa a ter uma produção diminuída, né, de hormonal. Você tem que repor, teoricamente, hormônios ou buscar alguma ajuda em relação à perda de cálcio. E aonde começa a entrar o quê? Os cuidados com relação a isso. E o médico começa a administrar o bifosfonato de cálcio muitas vezes. E o bifosfonato de cálcio ele pode provocar uma osteonecrose dos maxilares. Principalmente em áreas onde estão implantadas ou feitas um enxerto prévio. Então, esses casos onde você tem um enxerto prévio ou implante, você pode ter uma osteonecrose naquele local. E essa osteonecrose te leva para sequestros ósseos. Você perde, sai um pedaço de osso por dentro, por fora da gengiva. Ele sai, perfura a gengiva e sai. É uma sensação horrível para quem tem. Teve um caso nosso lá de uma paciente que teve, então sai assim, pedaços do tecido ósseo de dentro do tecido gengival. Então assim, é muito complicado, é muito severo. Então, qual é o cuidado hoje? Não aplica mais, não administra mais o bifosfonato? Não, tem pacientes que precisam. Pacientes que passaram por problemas de tumores. Tem que administrar muitas vezes. Ele diminui a dor, uma série de problemas. Foi diagnosticado pela primeira vez esse problema da osteonecrose por bifosfonato em 2003, é recente. Por um cara chamado Robert Marks. Então, 15 anos atrás só é novo, é ontem isso. Em termos de medicina, 15 anos tá engatinhando, né? Pensar que o implante já tem 53 anos de osteointegração. Olha só que meio século, mais de meio século. E esse problema foi diagnosticado há 15 anos atrás. Quer dizer, então é muito ainda desconhecido da maioria dos cirurgiões dentistas, somente. E que é o bifosfonato. Dos médicos também. Onde o cara vai saber, ali de bifosfonato vai acarretar problema na boca? E às vezes não pergunta como se isso? Tem implante, né? Se fez algum... mas às vezes não tem hoje, mas vai fazer daqui a um tempo. E ele fica no corpo de 6 meses a 12 anos. Esse artigo que tem publicado há pouco tempo. Então, assim, é muito tempo. Pode ficar 6 meses, pode ficar... Aí depende do engordar. Aí que você falou, cada organismo reage de uma forma. Então, a medicina, a biologia, é isso. Não existe não é exata, né? Sim. Então, me corrija se eu estiver errado, por favor. Muitos casos de pessoas que falam que não dá certo, faz o implante e não dá certo, faz e não dá certo. Pode ser porque utiliza esse medicamento? Não. Não necessariamente. Não tem relação nenhuma. O problema maior é depois de instalado, principalmente. Ele forma um sequestro naquela região ali, enxertada, do implante instalado. O implante, às vezes, até a osso integra. Mas depois de um tempo, ele... E aí, quanto tempo... Quando você está tomando um uso contínuo, vem tomando. E o médico sabe, o dentista sabe disso, ele não vai implantar imediatamente. Ele vai desintoxicar, entre aspas, para tirar a medicação, esperar, e depois ele faz. Né? Entendi. Então, assim, é muito raro. Eu nunca tive um caso que eu coloquei, por exemplo, 5 implantes e perdi os 5. Nunca. Perdi 1, perdi 2. Por quê? Normalmente é por causa disso. É um desequilíbrio hormonal, problema de calcificação do tecido ósseo. Aquilo não osso integra. Ele não tem as proteínas ali, proteoglicana, glicosaminoglicana. São componentes participantes da osso integração. Não tem.
E aí, como faz? Faz de novo. Você precisa da saúde do paciente geral boa, né? Estado geral boa. Estado geral bom de saúde. E aí muitas pessoas perguntam de idade, que eu adoro abordar os seus casos, que você fala também a idade dos seus pacientes, só para quem está em casa, de repente acha que porque tem 80 anos, perdeu a chance de fazer, não dá mais para fazer. E hoje não, a gente tem que estar preparado para um cenário de pessoas com 100 anos, né, quererem estar melhores, né? Então, hoje eu adoro abordar essa questão, principalmente com você, porque você faz o procedimento em pessoas de mais idade, vivendo a 8ª década de vida, acho isso super legal. Também sobre pessoas que têm diabetes, se isso implica hipertensão. Bom, são 3 fatores que andam muitas vezes juntos até, né? A idade, é claro, você vai fazer um enxerto num paciente de mais de 80 anos, você tem que lançar a mão de um material melhor. Porque você parte do pressuposto que esse indivíduo mais velho, as células deles estão mais velhas. O reparo dele é mais lento. Concorda? Uma coisa que é meio natural você pensar, poxa, quem vai cicatrizar mais rápido? O velhinho de 85 anos ou o cara de 20? 25, 30, 40, vai. Quem vai mais rápido? Lógico, o cara tem 30 e pouco, o metabolismo dele está super acelerado. Mas eu posso implantar nesse senhor de 85? Posso, e já tenho paciente de 95 implantado. Legal. Que funcionou. Então não é o problema da idade. Ah, mas um enxerto ósseo no paciente de 95 anos bem grande, você já fez? Não. Não, porque esse cara não tem mais condição. Ele não tem mais 1 ano e meio para esperar. Você está entendendo? Mas pode acontecer? Pode acontecer. Mas a maioria não quer, já está muito debilitado, o pai, o filho não deixa, ou o neto que está cuidando não fala, não, isso não, enxerto não, já tira logo da frente. Porque às vezes ele não está legal, nem não consegue mais ter coordenação. Né? São raros os casos. O paciente mais velho que eu operei tinha 94 anos. Que é a dona Dalina, não sei se está nos escutando, mas em todo caso ela fez 3 implantes aqui embaixo, foi um caso super legal. 8 especialistas não quiseram mexer anteriormente. Né? Associado a isso tem a diabetes, que é outro fator que pode comprometer o reparo, não uma contraindicação. Já você me fala, então, como é que compromete? Porque esse pós-operatório, o que depende do paciente também é manter esses outros problemas em ordem, né? Com os respectivos médicos, especialistas também, porque o corpo vai precisar reagir. Você falou de 6, 8 meses aí pós-procedimento, e também a pessoa precisa viver bem, né? Não adianta fazer o implante, mas perder as outras, nas outras áreas ali, né? Já a gente retoma esse assunto. Atender a telespectadora que está na linha, falar conosco é a Vilma, de Salto, interior de São Paulo. Oi, Vilma, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo, boa tarde. Seja bem-vinda à consulta ao doutor. Fica à vontade, Vilma, pode fazer sua pergunta. Então, eu queria saber dele, eu tive problema de trombose há 10 anos. Eu faço tratamento, né? Eu faço uso de contínuo de anticoagulante. Eu queria saber dele se eu tenho prótese na parte de cima. Eu tenho só 4 dentes, se eu tenho possibilidade de fazer implantes e qual o risco que corre? Excelente pergunta, Vilma. Um beijão para você, obrigada pela participação. Doutora Vilma traz aqui para nós o uso de anticoagulante. Sim. A gente não perguntou, mas tudo bem, não importa, eu estou usando qual era, que sei só o nome. O que muda em relação a ela? É o cuidado com a suspensão do anticoagulante. Legal. Vai ter que suspender. Se ela fizer um implante, vai ter que suspender por pelo menos de 3 a 5 dias. Suspende, porque senão, na hora que fizer uma incisão, ela não para de sangrar. E não parar de sangrar, pro dentista, não consegue trabalhar. Aquilo fica uma torneira aberta, né? A morrer, não é assim também, mas você suspende, o cardiologista acompanha isso e suspende de 3 a 5 dias o anticoagulante. Também não vai gerar nenhum seja aspirina, problema. seja Marevan, Canaquion, tem uma série um deles ela deve tomar desses aí que eu citei. E em cima disso você faz o seu implante e no dia seguinte o paciente volta já a tomar o anticoagulante. É só a única conduta é essa. Perfeito, então para um pouquinho. Suspende previamente. Um pouquinho antes. Para não sangrar demais durante o procedimento cirúrgico. Mas logo em seguida, no outro dia, já volta a tomar. Excelente. Você falou que ia perguntar qual que ela usa, né? Porque cada um é diferente. Não, é só curiosidade. Tá. Tem um nome comercial diferente que eu não tenha sabido. Tá.
Perfeito, excelente. E essa recomendação você precisa receber do teu especialista, né? Então você vai trabalhar em conjunto ali com... Normalmente um dentista que faz muito implante já sabe, né? Já teve, não é o primeiro caso dele. E se for, realmente ele está muito cru ainda. Mas o paciente fica receoso dessa suspensão, de suspender? Fica morrendo de medo. Se eu morrer, esse negócio de coagular, e como é que vai ser minha vida aqui? É super natural ele ter esse medo. Mas fica tranquilo que o bom profissional vai saber te orientar da melhor maneira. Você falava um pouquinho pra gente sobre manter-se bem depois do procedimento. Então, se é diabético, se é hipertenso... É rapidinho. O hipertenso, a gente volta a falar do diabético já, o hipertenso não deve suspender a medicação para pressão alta. Não, eu continuo tomando tudo que foi administrado pelo seu médico. Não suspenda nada. O paciente com problema de coagulação não vai tomar o anticoagulante durante 3 ou 5 dias. O paciente diabético vai tomar antibiótico de 7 a 10 dias, para que ele tenha realmente um problema, não tenha problema de infecção, de um atraso no reparo maior do que ele já tem predisposição a isso pela diabetes. E o outro paciente que a gente tinha comentado é um paciente que tem qualquer tipo de patologia de base, né? Outra coisa importante a gente falar, pacientes que tiveram problemas de AVC, parkinsonianos, com doença de Parkinson, esse paciente é bom para receber implante? Não. Como é que ele vai escovar o dente se ele não tem mais coordenação? Mas uma enfermeira está com ele 24 horas, ótimo, então põe implante nele, a enfermeira vai escovar o dente dele todo dia. Mas todo mundo tem 24 horas, uma enfermeira? Não tem. Então tem que avaliar pontualmente cada caso. Essa que é a grande virtude para o sucesso do profissional, saber reconhecer como que aquele paciente vai responder a um determinado tratamento. É porque se olhar só para a boca, às vezes aí que mesmo. A experiência vem aí, não adianta. Experiência de vida, de trabalho, de tempo de profissão, é o que faz a diferenciação. É um erro muito grande, eu não sei se hoje as pessoas te perguntam isso ainda, mas é um erro muito grande achar que fez o implante e muitas vezes o que você precisa fazer é total, né, da boca toda. Que maravilha, nunca mais vai voltar ao dentista. Ainda recebe isso? Já até dou risada já, né? É o que mais tem. Doutor, ótimo. Então, assim, o paciente senta no meu consultório. Hoje eu falo, isso aqui pode durar de 8 anos, 5, 8 ou 20. Como é que vai ser para você? Só vamos saber durante. Né? Então, existe uma estatística que a gente tem feito. A média da durabilidade do implante tem sido de 8 a 9 anos. 8 a 9 anos? Mas tem casos que o meu durou 14, sim, mas teve o carro do vizinho ali, durou 4. Perfeito. Aí dá uma média de 9. O outro durou 3, o outro durou 5, 7, o meu 9 e tal. A hora que você vai fazer uma média, dá 8, 9. Né? Eu tenho paciente na boca, caso com um paciente há 18 anos. Desde 95, lá que a gente colocou o implante lá no início do curso, de época de faculdade, tem paciente com implante na boca. Você acompanhou, sabe da vida dele e tal. Então é muito peculiar. É muito de cada paciente, do cuidado, da propensão para a placa bacteriana. O paciente também, não às fuma. vezes, independe. O cara morde. Tem cara que é mordedor de gelo, que é mordedor de tudo que você possa imaginar. E quem tem bruxismo? Bruxista, né? Tem que usar placa, entendeu? Usa Hoje placa o masseter, que é o músculo usa, o masseter que é esse músculo que dá um apertamento, você pode hoje imobilizar ele mais com o botox. Com a toxina botulínica. A gente já até comentou isso aqui. A toxina botulínica se segura a potência do masseter. E aí se garante mais melhora a qualidade de mastiga, aperta não menos. Não só pro implante, pro próprio dente da pessoa mesmo, né? Sim. Muita gente hoje perdendo esse volume. O masseter é legal aplicar. Bem interessante. Perfeito. Quem tem problema, aquela disfunção temporomandibular, então DTM, também pode ter algum prejuízo no implante ou não tem nada a ver? Não mexe Não tem a ver. Tem a ver você piorar ele se você colocar uma prótese errada. Piora? Morde errado, vai agregando problemas em cima da TM, né? Então, você vai ajustar essa prótese. A gente tem uma ATM, que é a articulação temporomandibular. Isso. O que é isso, para quem está em casa entender? O crânio todo, ele tem só um osso móvel. Você arrisca dizer qual que é? Não. Qual que mexe na boca? Qual que mexe no crânio? Qual osso? Você consegue mexer? Você pode falar. Pode falar, pensa. Qual que mexe? A maxila. Aqui, ó. Mandíbula. Mandíbula. É o único que mexe. Então, o crânio todo, o único osso que mexe é esse aqui.
Então aqui na ponta dele, você passa a mão aqui, tem um calombinho, não tem? Isso, e quando a chama-se gente abre a côndilo. boca... Chama-se côndilo. Esse côndilo, ele encaixa na parte fixa do crânio. E ele faz assim na hora que você abre e fecha, lá dentro. E aqui, essa articulação é da têmpora com a mandíbula, temporomandibular. E aqui no meio tem um disco intraarticular, que é uma cartilagem bem fininha. Quando o paciente começa a ocluir, morder errado, com a maloclusão, usa o aparelho errado, prótese alta, tudo que é feito de errado Dentro da boca. pelo dentista, ou até nasceu assim, esse disco começa a desgastar. Ele vai desgastando, até às vezes ele some. E aí começam, principalmente, os problemas de disfunção temporomandibular. Perfeito. E é legal, muita gente trava, né? Abre a boca, depois Trava, não consegue fechar. Ou fecha, Isso é um depois outro não consegue problema. abrir. Tudo é problema de ATM isso aí. Tudo está ligado à ATM, seja ela uma disfunção mais severa ou mais moderada, enfim. Tudo é ATM. Agora, para encerrar esse bloco, muitas pessoas chegam no consultório sem os dentes na boca, mas achando que porque não tem dentes na boca, não tem pendências. Só estão faltando os dentes. Eu quero saber se é isso mesmo, ou a pessoa chega e você ainda vai precisar melhorar esse terreno, né? Então, fazer com que essa gengiva esteja mais saudável, para depois poder... Porque quem tem dentes, às vezes tem cárie, placa, né? Sim, isso é muito importante. E muitas isso aí. vezes a escovação é boa, mas pela qualidade mesmo ali, não sei se da saliva também, que a saliva é muito importante, né? Às vezes não consegue dar conta disso, mesmo tendo uma higiene adequada. Conta um pouquinho pra gente sobre melhorar o território Sim, o estado geral da boca. Isso. Sempre quando o paciente chega no meu consultório, eu olho tudo. Então eu faço uma raspagem, uma limpeza, tiro o tártaro, tem restaurações quebradas, dente muito com buraco muito grande, retenção de placa. Eu elimino tudo isso. Aí eu instalo o implante depois. Porque o implante depende muito do quê? Do estado geral de bactéria. Quanto menos bactéria na boca, menos placa bacteriana, menos retenção de alimento, melhor é para o reparo na implantodontia. Então você vai fazer assim, puxa, eu vou olhar esse caso, eu estou com dentes quebrados, machucando língua. Então eu restauro tudo, eu removo, faço as limpezas, tal, deixo a boca legal, um estado geral bom. Aí sim eu lanço mão do implante, eu substituo aqueles dentes perdidos, né? Muitas vezes aquela região tem que fazer um enxerto pequeno, né? Então você tem que avaliar tudo isso aí, é uma avaliação geral. Você não pode olhar para o paciente só, precisa fazer um implante, só olho para a falha. Esse cara é um candidato ao implante, tá faltando central, eu só olho para o central, não olho mais Pode o resto. perder, se tiver uma visão como essa, de só olhar o que está faltando. Ah, você pode às vezes ter pode perder contaminação. depois? Pode, não que vai perder, às vezes não vai perder. Tem gente que tem sorte, tanta sorte, que não perde Mas nem pode com a ter boca infecção. contaminada. Pode ter uma infecção, Tá. você pode ter um acúmulo maior de bactéria. Tem pacientes que têm saliva mais ácida, acidez salivar, Também, pH salivar principalmente, Isso. que está relacionado à alimentação. Isso. Né? Legal. Pacientes só comem açúcar, por exemplo. É doce, é bala, é tudo que você pode, refrigerante, tudo que tem açúcar. Tem gente que tem uma dieta desse tipo. Jovem, só come porcaria. prejudica. Carboidrato, pô, você tem a saliva muito mais ácida. Amanhã você tem um problema maior dental do que quem tem um pH mais básico. Eu estou recebendo várias mensagens. A gente falou que não é fácil encontrar profissionais que se atenham aí, que tenham esse histórico, até porque as pessoas mudam muito de dentista. Enfim, recebi várias mensagens como essa. E uma delas me chamou muita atenção. Não vou falar o nome da pessoa porque mandou por mensagem particular. Ela diz assim: isso é verdade, não se encontra dentistas muito confiáveis. Eu fiz um implante há 35 anos, agora estou com problemas e não consigo um dentista que faça. Então ela está indo ao especialista e, pelo que eu estou entendendo, eles não querem mexer no cenário, na boca dela. O implante dela foi um dos primeiros que foram feitos com uma placa fixada na gengiva. Ela precisa mexer e não sabe quem é que vai poder ajudá-la. É totalmente diferente do que é feito hoje, né, doutor? Pelo que ela conta aqui. Você vai primeiro ver a idade dela. Por que eu estou falando da idade? Porque se ela tiver 70 anos, por exemplo, e fez há 35, durou mais os implantes que os dentes dela. A partir do pressuposto que os dentes nascem com 12 anos. Tá. Né? Então não tem do que reclamar. Porque 35 anos de implante na boca É muito tempo. é muito tempo. Então, assim, o lucro dela já dobrou da maioria.
ou triplicou. E esse pensamento é muito bom para as pessoas avaliarem lógico, também, né? A gente tem que, quem vive o mundo, você percebe, partindo do pressuposto que o segundo molar ou canino nasce aos 12 anos e você perdeu todos os dentes aos 40, eles duraram 28, tá? E se você colocou os 40 em um implante que está com 75 anos, durou 28, mas o outro durou 35. Tá excepcional. Isso partindo desse pressuposto. Então, é uma paciente que não deve ter menos do que 65 anos, dificilmente. Se ela colocou a 35 já, provavelmente ela já tinha mais de 30 anos. Bem provável. Segundo, tem que avaliar o sistema que existe aí na boca. É um justa-ósseo, o implante colocado em cima da gengiva parece que é um justa-ósseo, parece uma armação, né? Se for o justa-ósseo, tem que analisar se ele está bom. Se ele estiver bem firme, se é sem dor, mobilidade, nada, é só reabilitar. Só moldar por cima e fazer uma nova prótese, né? Não é muito fácil. Ou remove tudo e implanta implantes modernos. São as duas alternativas. Quando as pessoas Direto e reto. Quando as pessoas falam sobre essa troca, são duas questões aqui. Eu sou leiga e aí eu vou contar para você que está em casa e o doutor vai me corrigir se eu estiver errada. Um é o pino do implante, o parafuso. Sim. Outro é o que aparece, o que está externo, o dente. Então, de repente, a pessoa quer trocar a parte que está aparecendo, o dente. Porque mudou a cor, mudou a cor. É isso que ela deve querer trocar. Tá, então... Agora, precisa ver se a base está boa. Perfeito. Essa é a questão, exatamente. Uma base você traduziu para a linguagem telespectadorífera, vamos dizer assim, vamos inventar um termo, para eles entenderem o que eu estou querendo dizer. A base está lá. Se a base está boa, mesmo se ela que é muito boa, antigo, então, mas aí que está o negócio. Para você encaixar uma prótese nova nessa base, pode ser que não tenha mais material para esse encaixe. Você tem que ter a peça que vai encaixar dentro desse implante, que vai prender nessa prótese. E aí, às vezes, esse implante há 35 anos atrás não fabrica mais, já está obsoleto. Precisa ver o que marca que é. Então, assim, sem examinar a boca, não dá pra saber. Impossível eu ter a resposta correta para ela. Mesmo às vezes examinando, você fica na dúvida, porque... puxa, será que aqui vai caber isso? Será que aqui vai ser esse tipo de material? Não fabrica mais, tem que pegar similar. Não sei que tipo de implante que ela tem. Eu imagino que seja um justa-ósseo, que é o implante que você... Ou laminado, que é o implante que vai dentro, ela falou que apoia na gengiva. Na verdade, ele apoia no osso. Tá. Você abre a gengiva, antigamente fazia assim, abria a gengiva toda, ficava tudo o osso exposto. Moldava esse osso, ia para o laboratório, eles fundiam, parece parece um andaime. Sabe um andaime? Esses andaimes que você põe na construção. E abraçava o teu osso assim, se apertava ele ali e fechava a gengiva. Então ficava umas pontas para fora para você apoiar uma prótese. Então às vezes isso fica mole. Ele já está mole, ele fibrointegra, ele não integra com o osso. Ele faz uma fibrointegração. E se precisar retirar isso, também a gengiva tira. Tira fácil. Tá. Às vezes sim, às vezes não é tão fácil, mas tira. Tá. E aí, se por acaso alguém está em casa e o caso é bem esse que o doutor explicou aqui pra gente, e o que está incomodando é só a aparência desse dente, não tem nada que dê para fazer para melhorar isso, porque hoje no dente natural tem lente de contato, coloca uma capinha de porcelana, tem faceta, tem um monte de coisa. Tem. Não tem para esse caso? Não. Tá. Não. Esse já é o caso. Já é, né? Esse já é a faceta, essa já é a lente, só que a lente é a prótese pro implante. Tá. Mas a pergunta é super pertinente. Entendi. Porque quem está em casa quer saber, né? De repente só quer mudar a aparência ali. Legal. Tem outras questões também que são muito importantes, já que o doutor falou dessa harmonia facial, né? Vou trazer aqui o outro lado da história também. Muita gente hoje buscando resolver pendências na face, que na verdade o problema é dentro da boca. Então você vai, às vezes vai ao dermato, vai querer resolver uma ruguinha ou outra que apareceu, e na verdade se a causa que pode ser dentro da boca não for resolvida, você pode aplicar, melhorar um pouquinho e depois volta, né? Tá. Então também essa é uma parceria que precisa A gente tem marionete, por exemplo. Eu preencho às vezes com ácido hialurônico aqui assim, ó. O indivíduo tem a marionete, que aqui marionete, que ele fica um vinco para baixo. Aqui, ó. Você enfia a agulha aqui, introduz a agulha, faz o preenchimento, a marionete desaparece, mas aí ela não tem esses dentes aqui. Aquilo vai de novo, então vai voltar. Em 2 meses, volta pior, né? Pior assim, do que quem teria o dente, vamos dizer assim. Então tem que ter os dentes da boca, não tem como. Você tá fundamento, falta os molares, às vezes a bochecha entra,
Se a pessoa com um buraco aqui, assim, um buraco aqui na gengiva meio côncavo, assim, você fala, como é que será, né? Tá faltando um molar. Aquilo Vai dando aspecto. vai dando na aspecto. bochecha. A perda dental, ela dá uma perda de suporte de colágeno. Você falou que hoje não manda o paciente embora sem os dentes. O que você coloca para esperar esse enxerto? Provisório. Tá. Um provisório, seja ele total ou parcial. A não ser quando é no fundo da boca, embaixo, Aí pode que não tem deixar, apoio. né? Aí você deixa sempre, que é pior até. Apoiar em cima, aquilo vai virando um processo de irritação no tecido, é pior. Mas é muito pontual eu deixar sem nada. Hoje as pessoas têm tido essa relação médico-paciente, ela sempre foi muito importante, né? Hoje as pessoas estão contando mais para você, porque antigamente, acho que a gente até conversou sobre isso, a pessoa ia embora, às vezes até colocava o que era a dentadura antes e complicava o trabalho que tinha sido feito. Então, vai embora só com o que você colocou. O que eu coloquei, a prótese dele já recortada previamente por mim. Eu recorto a parte acrílica, ajusto, aí eu devo ele levar. Pode levar, agora pode usar. Você trouxe aqui alguns exemplares pra gente. Mostra um pouquinho, doutor, enquanto eu escolho as próximas perguntas. O que é? Então isso aqui, pra quem... Qual que é aqui, onde é que tá? A gente vai chegar, acho que aqui, ó, na 4. Isso. Vamos dar um close aqui, né? Então aqui tá uma prótese, que é uma prótese que a gente chama de protocolo de Brånemark, né? Deixa eu soltar o parafuso aqui. Ela tem 4 implantes. Por que esse protocolo ficou tão famoso, doutor? Porque era uma alternativa, a primeira alternativa que teve de prótese fixa sobre implante. Tá. Né? Muita gente encara isso aqui como sendo uma prótese total parafusada, né? Então vamos tirar ela do modelo para o pessoal entender mais ou menos em casa como ela é. Legal. Né? Olha assim. Né? Então ela é assim, ó. Ela é uma prótese dessa forma. Né? A gente tem aqui... O Bruninho vai chegar, maravilha. Tá vendo? Ela tem acrílico e ela tem dentes. Lógico, a cor aqui do paciente e tal. Então ela é apoiada em cima de 4, 5 ou 6 implantes, né? E ela tem essa conformação. Tá vendo o parafuso aqui, onde é parafusa. Você se apoiou em 3 aí? No caso, 4. 4? É, Tá. aqui tá o parafuso embutido aqui. Tem All-on 4, tem All-on 6, tem All-on, sei lá, onde você quiser. Tá bom. Né? E aí a gente tem também, aqui eu trouxe uma prótese fixa pra gente entender. Quando o paciente não faz com acrílico, ela fica assim, ó. Então a gente tem aqui 2 implantes segurando 4 elementos, nesse caso. Você pode fazer um por um, tá? Aqui não tem acrílico, é uma prótese que a gente perdeu, por exemplo, 4 dentes anteriores. Né? O acrílico que você fala é o que essa parte simula a rosa, gengiva. é. Tá. Então você pode fazer uma prótese inteira assim, de todos os dentes também. Né? Esse paciente perdeu os 4 anteriores, até a gente estava conversando com alguém na produção depois, no intervalo, que teve um problema parecido com esse. A resolução é um caso sim. Você põe pelo menos 2 implantes e prende essa peça na boca do paciente. Né? Então é mais ou menos isso aqui. Hoje a gente tem solução para quase O individual tudo, né? também é. Se tiver osso para fazer individual, é melhor? É melhor. Olha, A pessoa... Esse paciente aqui é um paciente individual. Ó. Eu vou tirar a pecinha. Aqui está em branco aqui, mas ele é um abutment. Ele é um conector de zircônia, que é Legal. branquinho. Tá. E o dente é cimentado, olha Vai só. por Tá cima. vendo como é que o dente é? Ele põe o cimento aqui dentro e ele é levado lá em posição. E aí a pessoa continua passando fio dental? Normal, passa o fio dental entre os dentes. Então, o Isso dente faz não talha. diferença para a pessoa? Então, Faz. quem consegue, prefere, quem tem a estrutura óssea, prefere que seja dente a dente? Prefere. Essa prótese que eu mostrei aqui de 4 dentes, às vezes você faz a boca todinha assim, sem essa parte acrílica. E é algo que eu estou preferindo fazer hoje. Só que a pessoa tem que ter essa sustentação, esse né? acrílico pode, às vezes, fraturar. Ela é uma prótese mais frágil do que a porcelana assim, todos os dentes. Entendeu? Então, maravilha isso que você falou. Essa prótese aqui tem 4 dentes, né? Mas ela pode ser feita nesse molde aqui, desse jeito. Todos os dentes aqui, inteirinhos dessa E forma. você não corre sem o o risco acrílico. do tempo passar e a pessoa vai perdendo a gengiva dela mesmo, vai retraindo isso? Pode, mas aonde não tem implante só. Onde tem implante não perde. Tá. O implante é o sustentador, vamos dizer, o pilar da manutenção da altura óssea. Então quem Isso tem que é legal. o implante... Quem tem implante está garantido em relação a não perder aquele osso de gengiva ali, a não ser que tenha uma infecção bacteriana. Então vai precisar, continua cuidando dessa gengiva, Continua cuidando a vida mesmo inteira. sem teus dentes. Mesmo sem teus dentes. Excelente. Que
do que você pede como manutenção para os seus pacientes? No consultório de 1 a 2 vezes por ano, avaliação radiográfica. Vai te ver, Vai bater ver, papo. bate um papo comigo. Toma um café. Eu tô sempre muito corrido, né? Muito assim, Sim. eu tô atendo o dia inteiro. Hoje eu atendi 8 pacientes pela manhã, para depois poder estar aqui. E assim, não dá pra ficar batendo muito papo, mas durante a consulta a gente se diverte, conversa um pouquinho, eu examino, vejo raio-x. Dá para otimizar bem o tempo, não é um problema. Todo mundo consegue receber a atenção devida. É porque, na verdade, se a pessoa entendeu e fizer direitinho, ela vai precisar de pouca ajuda ali. É mais do que para uma limpeza, como tem que fazer com a limpeza remoção dos de dentes placa, naturais? avaliação radiográfica, se não está perdendo osso por alguma razão. Faz no consultório mesmo essa radiografia? Pode fazer lá, mas eu normalmente eu peço para vir pronto, já ganha Laboratório. tempo. Tá. O laboratório hoje tem uns exames panorâmicos muito mais digitalizados, são especializados só nisso, com equipamentos de primeiríssima linha. Não dá para você investir em tudo. Eu não consigo ter equipamentos de cirurgia fabulosa, equipamentos de radiografia fabulosa. Não dá, eu tenho que ter um radiologista lá para operar, não é o caso. Cada macaco no seu galho, como dizia minha velha vozinha, né? Cada um no seu... Imagina você que apresenta o programa e lá em cima também fazendo a produção. Não dá. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Né? É inter equipe, né? Não tem jeito. É um trabalho multidisciplinar. Essa manutenção, a pessoa voltar para você, também garante, porque você sabe o material que você trabalha. Aliás, você tem suas preferências de marcas de materiais. Sim. Você sabe da tua capacidade técnica, da tua experiência, essa volta, esse retorno do paciente, para você dar uma olhadinha, para saber se essa escovação está eficiente, para saber se de repente ele está se alimentando de maneira inadequada, porque apesar de ser um material dos melhores que tem, que é a porcelana, né? Não é, nem o dente natural às vezes não aguenta, né? Pode quebrar a porcelana? Pode. Por isso que é muito importante o equilíbrio oclusal. Da mordida. Quando você faz a prótese toda, você tem que ter o paciente ocluindo certinho, vendo se está tudo em ordem, se não tem nenhuma diferença de contato prematuro, que a gente chama. Tá pegando mais aqui do que aqui. Doutor, fecha a boca, eu sinto só esse lado. Se você deixar assim, ele vai estourar isso aqui. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar ou o implante ou a prótese. Então a cerâmica pode quebrar. Agora, uma cerâmica bem balanceada, oclusão certinha, raramente ela vai quebrar. A não ser depois de muitos anos, às vezes com desgaste de 20 anos. Então esse trabalho aqui já quebra mais. A barra às vezes quebra, o dente solta. É muito melhor que uma dentadura? Puxa, é uma outra vida. Mas existem coisas melhores que isso. Né? Mas isso aqui é altamente indicado, a gente faz de um monte. Mas eu tenho percebido que os pacientes... Essa prótese fixa. Poxa, fixa. Né? Mas eu tenho percebido pacientes cada vez mais, no longo prazo. Eu tenho um defeito muito grande. Mas na verdade é um defeito, mas é um pouco de brincadeira. Eu não mudo de endereço. Entendeu? Pra mim é um defeito, talvez, é uma gozação, mas eu estou sempre no mesmo lugar. Sempre lá. Então, o paciente me acha. Sim. Então passaram 5 anos, que E depois, eles vêm de 8 outros anos, estados, né, doutor? Então, uma paciente da Maceió agora, da Maria do Socorro, não sei se está assistindo a gente, um grande beijo para vocês aí se estiver. É um reconhecimento do meu trabalho, da minha dedicação de tantos anos. E eu prezo muito, respeito muito esses pacientes que vêm de fora, mesmo os daqui, todos eles têm o meu respeito e a minha dedicação sempre de forma Até para absoluta. Planejar isso, porque a pessoa veio, ela quer fazer rapidinho. Dá 10, essas porcelanas, esse trabalho aqui inteiro, de porcelana inteiro, eu faço em 15 dias. Tudo, provo, moldo, quer dizer, é muito pouco tempo. É quase que um Dá para se planejar. milagre, dá para se planejar. Manda beijo aqui para Fernanda Cristina Nogueira, pro Edilon Silva Moreira, te elogiou bastante aqui, viu, doutor? Obrigado. Inês Aparecida Diana, Fátima Souza, Elza Oliveira, um beijo para vocês e a todos que nos assistem todos os dias aqui e também participam do programa. A sua participação é sempre muito importante. Eu vou deixar os contatos, doutor, porque o programa já acabou. Passa rápido, né? Passa rápido demais. Vou deixar o telefone, 0 operadora 11 3262-0094, 3262-0094. Doutor, não muda nem de endereço, nem de telefone, que esse telefone é o mesmo ainda, né, doutor? 3262-0094. O site é www.luiscosmo.com.br. Luiz é com Z, luiscosmo.com.br. E se sobrou alguma dúvida, você quer falar com o doutor ali mais específico sobre o seu caso, manda um e-mail.
luiz.cosmo@luiscosmo.com.br. O programa vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, canal HIT TV. Aproveita a oportunidade para se inscrever e ative as notificações também. Doutor, obrigada por ter vindo, adoro te receber aqui. Volte sempre. É uma satisfação enorme, não canso te elogiar, cada dia melhor. Está entendida do assunto já, entende de odontologia, entende de implantes. E agradecer a vocês, todos, a produção, é uma satisfação. Para mim é um programa que mais traz conhecimento nas diversas... Eu assisto muitas outras vezes também, quando eu tenho oportunidade. Traz conhecimento para vocês, que são privilegiados aí, que podem assistir nas mais diversas áreas, tanto da saúde como qualquer área de profissionalismo liberal. E é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui. Obrigada, viu, doutor? Eu sempre agradeço a sua disposição em vir até aqui, multiplicar seu conhecimento conosco. Quem acompanha o doutor nas redes sociais também sabe que ele está sempre dando aulas, até fora do país, se atualizando também. Volta, conta as novidades aqui para nós, então é uma excelente oportunidade. Obrigada a você que elogiou o programa, que adora quando o doutor vem aqui, ele vai voltar outras vezes. Você me fez lembrar de uma coisa, agora dia 27 a 31 de agosto eu vou estar na UCLA, lá em Los Angeles, fazendo um treinamento sobre um novo lançamento de material para terapia celular. Terapia celular na implantodontia. Então, novidades aí. Então, a partir depois de setembro, qualquer data, a gente está aí, trazendo essa novidade de primeira mão, como sempre. Volta e conta pra gente, viu, doutor? Muito obrigada. O doutor está sempre atualizadíssimo na área que ele escolheu aí e ele segue firme porque tem muita coisa para ele trazer aqui para nós sempre. Ele me elogia, né? Mas na verdade eu falo que eu aprendo juntinho com você que está em casa, você que tem a oportunidade de assistir todos os dias, a gente aprende junto. Obrigada pela companhia, pela audiência. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!